Por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz. Ninguém nunca teve mais do que eu. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, algumas pessoas não me conhecem, eu tenho aparecido aqui esse ano com bem menos frequência do que anteriormente. Meu nome é Júlio, eu sou coordenador aqui da Escola Satélite, cuido muito do curso de vocês aí para a alegria da gente aqui. Bom, eu estou aqui para dar um recadinho muito rápido, que é o seguinte: a gente tem tido algumas reclamações quanto às respostas das perguntas, tá? Elas têm chegado num volume muito grande e a gente está alterando algumas formas de resposta para que vocês tenham mais rapidez nessa resposta. Então, agora, as perguntas que não forem respondidas durante a aula, tá? Elas vão ser respondidas depois diretamente ao facilitador, através da plataforma, que vai poder enviar para vocês, ou diretamente no e-mail que vocês têm cadastrado no nosso sistema, tá? Então, é só para insistir para vocês, façam suas perguntas, mandem as suas dúvidas. Para nós é muito importante a participação de vocês, ok? Então, vamos lá, fé e força, boa aula, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Boa aula! Uma aula bem legal também, porque é uma aula que vai trabalhar de novo uma competência, uma habilidade específica do Enem, e é uma habilidade que o Enem tem uma forma bem particular de cobrar. Então a gente tem que ficar atento, eu vou mostrar vários casos para vocês, para que, de novo, caiu isso no Enem, você já tem certeza que vai acertar. Já é uma garantia de mais algumas questões para compor lá a nota que você pretende com esse exame, tudo bem? Então a aula de hoje é uma aula bem legal, me acompanha que a gente vai começar com o seguinte, olha só. Vamos ver o que a gente vai estudar hoje. Na aula de hoje, a gente vai estudar a habilidade 21 do Enem. Lembrando o seguinte, que quando o Enem ele coloca lá o seu edital, habilidade 21, habilidade 20, habilidade 19, não quer dizer que pode cair aquilo. Quer dizer que vai cair aquilo ali. Tudo bem? Então, quando a gente vai estudar uma habilidade, por exemplo, a habilidade 21, é uma garantia de que questões com essa habilidade específica vão cair na prova que você vai fazer.
Tudo bem? Então, assim, quando a gente estuda uma habilidade, não é uma possibilidade daquilo ali cair no Enem. Ah, é possível, pode ser que aquilo caia. Não, aquilo vai cair. Tudo bem? Então, é importante a gente estar atento a todas as aulas, é importante a gente ficar sempre atento com qualquer dúvida que surja. Tudo bem? Relembrando a vocês, já conhecem. Surgiu alguma dúvida? Não pensa, manda pra gente, tudo bem? Ah, tem uma dúvida, eu não entendi muito bem isso. Manda a pergunta. Não fica aquela história de, será que depois eu entendo, depois eu explico, depois eu peço alguma explicação, depois eu tento estudar. Não, manda na hora, pergunta na hora. Depois você vai esquecer que esse negócio cai. Não quero fazer terrorismo, né? Mas vai cair justamente a sua dúvida. Então pergunta logo, não fica com problema não, tudo bem? Manda pra gente que a gente responde assim que possível. Vamos lá, galera, olha aqui, ó. Habilidade 21 diz o seguinte: reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Bom, vou pegar essa habilidade 21 e vou colocar aqui para vocês de outra forma. Vamos lá. Reconhecer em textos de diferentes gêneros. O que a banca, o que o Enem quer quando ele fala diferentes gêneros? Bom, vamos lá. Vamos entender bem essa habilidade, que é uma habilidade muito importante. Então, a gente vai ter textos de diversos tipos. Nós podemos ter, por exemplo, cartas. Nós podemos ter, por exemplo, poemas. Nós podemos ter, por exemplo, cartas de leitores, editorial de jornal, notícias, textos, enfim, uma série de possibilidades de textos quando ele fala em diferentes gêneros. Tudo bem? E ele fala, reconhecer nos diferentes gêneros, ou seja, saber localizar nesses diversos tipos de texto, podem ser cartas, poemas, crônicas, contos, romances, narrativas, notícias de jornal, não importa. Tá? Reconhecer em diferentes tipos de texto, diferentes gêneros textuais, recursos verbais e não verbais, atenção, porque ele fala de recursos não verbais, já eu comento sobre isso. Recursos verbais e não verbais que têm o objetivo, ou seja, são utilizados para criar e mudar comportamentos e hábitos. Bom, gente, com base nisso, vamos lá começar a entender essa habilidade, tá? Mas para que a gente consiga trabalhar bem essa habilidade, eu preciso, em primeiro momento, fazer puxar a memória de vocês sobre aquela questão de funções da linguagem, que não tem muito tempo. A gente vê pouquíssimo tempo essa ideia de funções de linguagem. Está fresco na cabeça de vocês. Mas eu vou relembrar, porque isso é fundamental, é o pilar, é a base para que a gente possa fazer a aula de hoje. Então vamos relembrar as funções da linguagem. A primeira coisa, o que é uma função de linguagem? A função da linguagem é o objetivo que determinado texto tem. A função da linguagem é o objetivo que o autor, que o emissor de determinado tipo de texto teve. Então, por exemplo, num poema, numa carta, num texto jornalístico, na conversa do dia a dia, a gente tem objetivos. Né? Então, por exemplo, quando eu chego numa padaria e peço um pão, nesse processo de comunicação há um objetivo. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é ser atendido, né? Ter uma necessidade satisfeita. Então, todo texto, não importa qual seja, não importa qual seja o seu tipo, ele sempre tem um objetivo definido. E esse objetivo é o que a gente chama de função de linguagem. E existem 6 funções de linguagem que a gente já viu e eu vou relembrar para vocês hoje. Olha aqui, ó. A primeira é aquela chamada função emotiva. A função emotiva, para quem se esqueceu, para lembrar vocês sobre isso aqui, a função emotiva é aquela função quando o elemento mais importante do texto é o emissor. Quando o emissor é o elemento mais importante do texto. Então, por exemplo, se eu chego para vocês e falo, olha, gente, eu estou muito feliz hoje, eu estou muito alegre, estou muito contente, muito satisfeito. Qual é o elemento mais importante do processo de comunicação? É a mensagem? É o receptor, vocês? Ou sou eu? Quem está no centro das atenções? É o emissor. No caso, eu, quando eu falo que estou feliz, estou triste, estou contente, estou alegre, estou deprimido, sei lá. Tudo bem? Então, o elemento principal aqui é o emissor. A função emotiva tem aquela característica da subjetividade, lembra? A função emotiva ela tem marcas de subjetividade, como exclamações, interjeições, reticências. A função emotiva, ela trabalha com marcas de subjetividade, como, por exemplo, as interjeições, adjetivos e advérbios opinativos, adjetivos e advérbios emotivos. Lembra disso? Geralmente, a função emotiva trabalha com a primeira pessoa. Então, características da função emotiva. Tudo bem, gente? Beleza? Então, essa é a primeira função de linguagem. Vamos dar uma olhada aqui em outra função de linguagem, que é a função referencial. Bom, a função referencial, por sua vez, ela trata da mensagem. O elemento mais importante é a mensagem. Imagina que você abriu o jornal, olha só, preste atenção. Abriu o jornal. Aí no jornal você tem, por exemplo, uma notícia de que um criminoso perigoso foi preso pela polícia ontem. Tudo bem?
Qual é o elemento mais importante nesse processo de comunicação? É você o que você está achando dessa prisão? Não. É o que o jornalista pensa dessa prisão? Não. Qual é o elemento mais importante? É a informação, né, de que o criminoso foi preso. Então, nesse momento, nesse processo, o elemento mais importante é a mensagem. Nesse tipo de texto, é o que a gente chama que predomina a função referencial. A função referencial predomina nesse tipo de texto, tudo bem? É a função referencial. Então, geralmente, essa função ela tem como característica o uso da terceira pessoa. Ela tem como característica, como é que a gente encontra? Onde é que a gente encontra mais a função referencial? Geralmente em textos jornalísticos, né? Geralmente em revistas, em matérias, em estudos científicos. Então a gente tem a função referencial quando o objetivo mais importante é a mensagem, é a informação. Tudo bem? Vamos lá. Existe uma outra função, que é a chamada função fática. A função fática é muito simples de entender, é aquela função que rola sempre, 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 que a gente está querendo abrir um canal de comunicação ou testar esse canal de comunicação. Já aconteceu com vocês, vocês estarem conversando com alguém e você percebe que a pessoa, por um motivo ou outro, parou de prestar atenção? Ou está dispersa, ou está concentrada em alguma outra coisa, e aí você faz, ei, presta atenção. Isso é uma função fática, tudo bem? Essa é a função fática. É quando você olha o processo de comunicação, o momento que você está abrindo um canal de comunicação ou você está testando esse canal de comunicação. Tudo bem? Alô? Ei! Recursos da função fática. Tranquilo? Quando você liga para alguém, você pega o telefone, liga para alguém. A primeira coisa que a pessoa fala quando atende é o quê? Alô? Ela fala isso para dizer que, olha, aqui é um processo de comunicação que pode acontecer, porque existe um canal de comunicação. Tudo bem? Então essa é a função fática, a terceira das funções da linguagem. Bom, além disso, nós temos a função metalinguística. A função metalinguística, ela é aquela em que a linguagem está voltada sobre si própria. Lembra disso? Olha só, vou explicar de novo. A função metalinguística está associada ao fato da linguagem estar voltada sobre si própria. Eu não entendi. Como assim? A linguagem voltada sobre si própria? Presta atenção, que eu vou te explicar. Olha aqui, ó. Imagina que você está lendo um poema e nesse poema o eu lírico fale sobre como é difícil escrever um poema. Há um poema, inclusive, do Olavo Bilac, em que ele diz, longe do estéreo, turbilhão da rua, Beneditino escreve. E ele fala sobre o cara compondo um poema, a dificuldade que é compor um poema. Ou seja, ele fala sobre compor poemas no próprio poema. Isso é a função metalinguística. O Machado de Assis, do Dom Casmurro, quando ele fala sobre o motivo que levou ele a dar o título de Dom Casmurro à sua obra, na verdade é o narrador falando isso, né? Então, na verdade, o narrador está falando no livro sobre a própria construção do livro. Isso é função metalinguística, tudo bem? Uma música, quando eu falo, por exemplo, da própria música na música, função metalinguística. Há uma canção que diz, por exemplo, canção do Paulo César Pinheiro e João Nogueira, que diz: vem a mim, ó música, vem secar do povo as lágrimas, que todos já sofrem demais e ajuda o mundo a viver em paz. Então ele se dirige à música, fala sobre a composição da música na própria canção. Então ele usa um recurso, uma linguagem, para falar da própria linguagem. Essa é a função metalinguística. Tudo bem? Sem problemas? Então vamos lá, continuando, ó. Nós temos a função poética, e a função poética, não quero que você pense em poema, tem nada a ver com poema. A função poética, ela tem a ver com o fator, a construção estética, com a preocupação estética. A função poética, ela acontece quando o autor, ele tem uma preocupação em produzir beleza, tá? Em produzir uma estética agradável. Ele não está preocupado simplesmente em transmitir uma mensagem, ele está preocupado em produzir beleza com aquela mensagem. Então existe beleza, ou pelo menos intrigar as pessoas com aquela mensagem. Recursos da função poética que nós encontramos. Por exemplo, figuras de linguagem, metáfora, metonímia, ironia, paradoxo, enfim. Nós encontramos também como outro recurso da função poética as figuras de sonoridade, né? A literação, a sonância e tal. Bom, a gente também tem como recurso da função poética a musicalidade, a rima, a métrica regular. Além da função além de outros recursos, podemos falar da ambiguidade. Quando a gente, por exemplo, um exemplo que nós já vimos, era o exemplo seguinte, do governo. O governo fez uma campanha que dizia assim: vista esta camisa na luta contra a AIDS. Aí a camisa tinha um duplo sentido, era uma ambiguidade, porque vestir a camisa pode significar vestir a camisinha, né, portanto, se proteger da AIDS, mas pode significar também aderir a uma causa. Já viram essa expressão? Vocês conhecem essa expressão? Vestir a camisa de alguma coisa, vestir a camisa de uma empresa, vestir a camisa de uma causa. Tudo bem? Então, é um recurso da função poética. A função poética você pode definir, caso você queira anotar agora aí de novo, você pode então definir como a preocupação estética em produzir beleza e um trabalho intenso sobre a linguagem. Não se cumpre a função poética numa crônica, num conto, num poema, né?
em qualquer tipo de texto que tem um viés artístico, ou às vezes um texto publicitário, você não consegue cumprir a função poética se você não tiver um trabalho com a linguagem. A função poética não é a simples comunicação do dia a dia. Não, ela tem um trabalho intenso por trás dela, tudo bem? Então, a função poética, ela é a quinta função aqui da linguagem. Aí vocês vão ver que eu coloquei aqui na tela para vocês, olha só, eu coloquei a função apelativa. Observem que a função apelativa, ela está destacada. Ela está com uma cor diferente, tá vendo? Olha só, tá vermelho aqui. Por quê? Porque a função apelativa é aquela função que já sabemos o que ela faz. A função apelativa é aquela que busca convencer e persuadir. Aí você vai me perguntar, Alan, por que está colocando a função poética numa cor diferente? Por quê? Vem cá. Olha só, o que a gente vai estudar hoje? Qual é a habilidade de hoje? Ó, reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Então, se a gente está buscando textos que tentem mudar comportamentos e hábitos, adivinha, qual é a função de linguagem que vai predominar nesses textos? A função apelativa, tudo bem? Que nós já conhecemos. Você já conhece a função apelativa. Então, vai ficar bem mais fácil. Bem, então, a gente vai, olha, na aula de hoje, fala bastante dessa função, dos recursos que ajudam a construir essa função apelativa. Aliás, a aula de hoje, uma observação, galera. A aula de hoje é uma aula bem legal também em termos de redação. Muitas das coisas que nós vamos falar na aula de hoje vai ser interessante para vocês para a prova de redação, tá bom? Para as aulas de redação e para a prova propriamente da redação. Então fiquem ligados também em relação a isso. Então a função apelativa é aquela que busca convencer, persuadir. O elemento mais importante da função apelativa, quem é? É o emissor? É o receptor? Ou é a mensagem? Quando, por exemplo, um político está numa campanha e ele começa a falar sobre as suas realizações, sobre os seus projetos para os próximos 4 anos, o objetivo dele é simplesmente transmitir a mensagem? O objetivo dele é falar sobre os seus próprios sentimentos? Não, o objetivo é convencer o eleitor a votar. Então, ele está buscando convencer, ele está buscando mudar a opinião de alguém, ou construir uma opinião, uma visão daquela pessoa. Então, essa é a função apelativa. E a gente vai ver como é que isso é construído. Como é que o camarada constrói, ele consegue mudar a sua cabeça? Ele consegue, por exemplo, estimular você a ter esse comportamento ou não ter aquele comportamento? A gente vai ver isso na aula de hoje, com a função apelativa. Tudo bem? Existem vários recursos e é imprescindível que você conheça esses recursos. Vamos lá? Olha aqui, ó. Vamos começar. Quais são os recursos utilizados para influenciar o receptor? Em outras palavras, quais são os recursos da função apelativa? Vamos ver quais são os recursos da função apelativa? Bom, existem vários recursos. Eu vou começar agora, nesse momento, falando do primeiro recurso, que é o recurso da associação. Quando a gente fala associação, a gente está falando da união, né? Da aproximação de elementos diferentes. Então, a associação é um recurso muito interessante para convencer alguém, para persuadir alguém. O recurso da associação geralmente associa elementos que não têm uma relação objetiva, né? Não estão ligados, você não consegue imaginá-los próximos. E aí o autor, o emissor, ele faz uma aproximação e coloca características de um em outro. Bom, a definição é um pouco complicada, né? A teoria é meio complicada. Vamos ver na prática? Vocês vão aprender isso com mais facilidade. Vamos lá, gente. Ó, então o autor estabelece uma relação entre 2 ou mais elementos. Mas vamos ver isso na prática. Eu trouxe um exemplo para vocês. Fecha na tela aí para mim, obrigado. Olha só. Aqui a gente tem uma imagem, né, contra o uso do cigarro. Então, de uma campanha aqui anti-tabagista contra o uso do cigarro. Bom, o que a gente consegue ler? Ah, não. Eu não sei. Como assim, ler? Isso não é uma imagem? Como é que você está falando de ler? Gente, isso é um texto. Lembra, existem quantos tipos de texto? Existem 3 tipos de texto. Tem o texto verbal, que é aquele que usa palavras. Tem o texto não verbal, que é o que não usa palavras, que é esse aqui que a gente está tratando. E temos o texto híbrido, que usa palavras e usa imagens. É isso? Que você não consegue entender se você tirar as palavras ou tirar as imagens, você não consegue entender. É o texto híbrido. Então aqui a gente fala que é um texto. Pode aparecer lá no Enem para vocês, texto 1, e ter só a imagem. Aí você vai ficar procurando, meu Deus, cadê o texto? Eu não estou vendo o texto. Tem sim, você já sabe que isso é um texto. É um texto não verbal. Então a gente também tem que ler o texto não verbal. Bem? A gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar a leitura do texto não verbal. Galera, presta atenção que vocês estão me ouvindo agora. Presta atenção numa coisa que eu vou falar muito importante. Muitos de vocês têm um problema com textos não verbais. Por quê? Porque você olha para a imagem e você olha para ela rapidamente e quer ter uma ideia. Aí a banca, né, a prova, te pergunta alguma coisa a respeito dessa imagem
e você não consegue, ou tem dificuldades para ler o texto. Eu vou contar para vocês que, na verdade, um texto, mesmo um texto não verbal, ele tem uma forma de ser lido. Ele tem uma forma de ser lido. Assim como a gente pega um texto para ler, pode ser um texto verbal, né, uma carta de alguém, um e-mail, a gente não lê aqui no Brasil, a gente não lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. É assim? Não tem uma ordem de leitura? Pois é. Então, quando a gente vê uma imagem, também tem uma ordem de leitura. A gente tem que observar quais são os elementos presentes e chegar a uma composição, descobrir o que esses elementos juntos estão provocando. Qual é a interpretação que esses elementos juntos provocam. Vamos ver? Olha aqui, ó. Nessa imagem aqui. Bom, nós temos algumas ideias que estão associadas. Primeira ideia, qual é a primeira coisa que te chama a atenção? Nós temos o rosto, né, de uma pessoa aqui. Então, é a primeira ideia que nós temos aqui nesse texto. O seu olhar é atraído em primeiro momento para essa pessoa, que é um ser humano, tudo bem? Que você identifica como um ser humano. Bom, se é um ser humano, provavelmente o que a gente está podendo interpretar daqui? Que é a situação que se aplica a esta pessoa se aplica a qualquer ser humano, não é isso? Então a gente pode entender isso como uma metonímia, né? Ou seja, uma pessoa representando o ser humano, o grupo dos seres humanos. Bom, qual é a segunda informação que nós temos? Se você observar, a gente tem um outro complexo de informações, que é o seguinte, vou fazer aqui o esquema para vocês. Olha, você tem um cigarro e a fumaça, que deveria apenas subir, ela quebra a expectativa. Geralmente a gente espera que a fumaça apenas suba, mas ela faz aqui, ó, ela vai seguindo um caminho, observe, e aí ela faz um trançado estranho, e depois, olha aqui, ó, faz um trançado estranho, e depois ela vai para o pescoço desta pessoa. E aí, se você observar bem esse trançado, qual é a forma que isso aqui parece? Isso aqui tem uma forma parecida com uma forca, né? Tem uma forma de forca. O que significa a forca, gente? A forca não mata? A forca não simboliza a morte? A forca não representa o fim da vida? Então, qual é a relação estabelecida? Tem uma relação estabelecida de um lado. Olha aqui, ó. Percebe que aqui é um círculo, em que começa com o cigarro e termina com a forca. Qual é a ideia que o publicitário aqui conseguiu conquistar? A ideia é a seguinte, é de que o cigarro, ele provoca o quê? A morte. Tudo bem? Então, vamos observar o que a gente está tratando hoje. A gente não está falando hoje sobre, vamos lá, a gente não está falando hoje, na aula de hoje, sobre a capacidade que a gente tem. Olha só, vamos voltar aqui para a habilidade, para entender. De, recursos utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Você, para e pensa, você acha que aquele publicitário, joga aqui em mim, por favor, aquele publicitário, quando organizou essa foto, quando editou essa foto aqui, você acha que a preocupação dele era apenas falar que o cigarro faz mal? Não. Se ele quisesse falar que o cigarro faz mal, ele falaria assim, olha, o cigarro tem substâncias tóxicas, causa dependência física e psíquica. Mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ir além. Não é só transmitir uma informação. Se fosse transmitir informação, seria uma função referencial. Ele está querendo só que você olhe e fale, um cigarro faz mal? Não. Ele está querendo uma coisa além. Ele está querendo que você não fume ou deixe de fumar. Então, há aqui uma campanha explícita. Há aqui um objetivo textual que é mudar o comportamento. Como é que ele consegue, então, mudar esse comportamento? Por meio de uma associação. Qual é a associação que é feita? A associação feita entre o cigarro, tá? E a morte. Tudo bem? Então, há o cigarro de um lado e a morte de outro. Beleza? Então, olha aqui, a associação feita entre cigarro e morte. Tudo bem, gente? Beleza? Então, nós temos aqui, um exemplo. Deixa eu apagar aqui, gente. Isso. Então, nós temos um exemplo de associação feita entre o cigarro e a morte. Beleza? Então, aqui nós temos um recurso importante no papel de convencer, de modificar um hábito. Tudo bem? Então, a gente aprendeu aqui, um exemplo objetivo de como a gente associa coisas e consegue produzir no receptor uma mudança de perspectiva, ou pode influenciar o nosso receptor. Tudo bem? Beleza? Então a gente viu um caso de um texto não verbal. Um texto que é, na verdade, uma imagem. Né? Então é importante a gente trabalhar com variados casos, variadas situações para conhecer isso aqui. Vamos lá, vamos ver, vamos além. Vamos seguir em frente, que eu trouxe outra imagem para vocês. Um anúncio publicitário aqui também. Vamos ver. Isso. Olha que é engraçado essa imagem, né? Vou explicar para vocês aqui. Bom, para quem não entendeu, para quem não pegou ainda aqui, é um anúncio de camisinha, tá? Então a ideia que eles estão defendendo, está escrito aqui, não dá para vocês lerem daí,
que é o seguinte, não seja estúpido, se proteja, use camisinha. Essa é a ideia que está passando no texto. Agora, como é que isso é construído? Vamos ver aqui a imagem. O que a gente tem? Vamos olhar para o cenário. É um cenário legal, pacífico? Não, né? É um cenário hostil. Parece um momento de tiroteio, de guerra. Aí você vê aqui, ó, um policial, né? Aquela formação, ele está olhando aqui, está quase na esquina, provavelmente vai trocar tiros ou numa área de conflito, de tiroteio, uma zona de perigo, concordam comigo? É uma região de perigo. Bom, aí você tem, ó, outros 2 policiais aqui, com armas na mão, observem, tá? E nós temos um terceiro aqui, um quarto elemento, né, que está diferente. Os primeiros policiais, o primeiro policial, os 2 de trás, eles estão com capacete, né, eles estão com uma roupa, uma proteção, olha aqui, ó, proteção nos joelhos, tá? Bota, colete e a arma. Ou seja, ele está fazendo esse tipo de atividade que é extremamente perigosa, mas ele está extremamente protegido. Que é uma área de perigo, então ele tem que estar protegido. O policial está protegido. E o que chama a atenção? É que nós temos um camarada aqui, ó, esse camarada aqui, que está destoando dos demais, porque ele está completamente nu. Aí você fala, peraí, completamente nu? E daí? Por que esse cara está nu? O que significa? Qual é a associação que a gente tem na imagem? Bom, a gente tem a seguinte associação. Vê se vocês conseguem captar. Olha aqui, ó. A pessoa que não usa camisinha está na mesma posição que esse camarada está. Ou seja, está se expondo a um risco. Tudo bem? Está numa situação de risco. E vai dar certo esse cara participar de um tiroteio assim, nessa situação? Completamente nu, sem proteção alguma? Provavelmente ele vai se dar muito mal. Então a mensagem que a imagem está passando é a seguinte, olha, use camisinha, não seja estúpido, não vá, né, não entre numa situação perigosa completamente desprotegido. Essa imagem está sendo passada. Como é que ele constrói isso? Por meio de uma associação. Não tem nenhuma imagem, não precisa de nenhum texto, a gente consegue compreender isso só pela imagem. Tudo bem? Então, mais um caso da associação. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos conhecer outra imagem, outro texto aqui, ó, não verbal. É da mesma agência. Nós temos de novo, é uma propaganda de novo, de uso de camisinha, né, que tem a mesma inscrição, não seja estúpido, proteja-se. E aí nós temos uma região, um incêndio, tá vendo aqui, ó? Um incêndio fortíssimo. E aí nós temos, provavelmente com produtos químicos, né, porque está nessa água aí, deve ser um produto químico, altamente inflamável. E aí você tem um camarada na frente, com uma proteção, é um bombeiro, com uma proteção extrema, todo coberto, protegido aqui dos produtos químicos, do fogo. Atrás nós temos um outro camarada, todo protegido. Eles estão aqui, ó, enfrentando o fogo, né? Então esses caras aqui, ó, eles estão em oposição a esse fogo, que é uma situação extremamente perigosa. E a gente tem aqui o camarada no meio. Esse camarada no meio simboliza quem? A pessoa que não usa camisinha. Então a gente tem, olha só, qual é a relação, qual é a associação? O camarada que está desprotegido, aqui, o cara que não usa camisinha seria estar numa situação tão perigosa quanto esse rapaz numa situação de incêndio, ele sem nenhuma proteção, nenhuma roupa adequada. Tudo bem? Então nós temos de novo uma outra associação. Vamos ver outras associações possíveis que vão provocar no receptor uma mudança de comportamento ou que tem esse objetivo? Vamos ver, galera, olha aqui, ó. Esse anúncio é bem legal. Esse anúncio é de uma ONG, sobre meio ambiente e tal. E olha que legal. Você tem, tá vendo o Brasil? E aí você tem um papel que é um papel verde. E conforme você vai puxando esse papel, o que vai acontecendo? Vai reduzindo, olha só, a quantidade de verde. O que simboliza isso? Simboliza o desmatamento, não é isso? O verde simboliza os recursos naturais. Por exemplo, árvores, né, a flora. Então, quando você vai consumindo papel, você está consumindo a flora. Como assim? O papel vem de onde? O papel não precisa de recursos naturais para ser feito? Quanto mais você gasta papel, mais você está agredindo a natureza, não é essa a ideia? Então, é uma associação aqui implícita. Tudo bem? Há uma associação aqui implícita entre o gasto de papel e o desmatamento. De novo, nós temos uma associação. Qual é o objetivo dessa imagem? O objetivo dessa imagem é fazer com que você reflita, poxa, não vou gastar papel à toa. Então tem lá, vou enxugar minhas mãos.
pego uma folha, 2 folhas de papel. Não vou pegar 15 folhas. Tem gente que gosta de secar a mão com 48 folhas de papel. Não faz sentido. É um desperdício. Então, aqui é uma forma da pessoa, na hora de limpar lá as mãos, secar as mãos, a pessoa vai pensar, poxa, não vou gastar papel à toa. Tudo bem? Beleza? Então, é uma outra associação que nós acabamos de ver. Vamos lá? Vamos ver aqui outra associação legal, tá? A gente tem aqui, é uma campanha contra a obesidade. E o lema da campanha é que a obesidade é suicídio. A obesidade é suicídio. O que nós temos aqui? Vamos entender. Isso aqui, que ele está amarrado ao corpo, são barrinhas de manteiga. Barras de manteiga, tá vendo? São barras de manteiga que estão ligadas por fios vermelhos. O que está aparecendo? Explosivos, não é? O camarada lá, terrorista, ela coloca esse monte de explosivo no corpo e explode. Bom, quando o cara bota um monte de explosivo no corpo e se explode, ele morre. Isso é um sinal de suicídio. Qual é a associação que a gente tem, portanto, nessa imagem? E aí, gente? Você consegue já pensar nisso? Qual é a associação que existe aqui? A associação entre a barra de manteiga e o explosivo. Significa que consumir muita gordura, ou seja, ser obeso, representa um risco muito grande à saúde. É uma espécie de suicídio. Então ele compara o camarada que consome tanta manteiga ou tanta gordura com o camarada que coloca explosivos no próprio corpo. Então se você tem esse tipo de hábito alimentar, segundo aqui a imagem, com a imagem, o que ele passa, com o valor que ele passa, é o de que você, consumindo essa quantidade absurda de gordura, você está se colocando numa situação de risco, que é praticamente um suicídio. Tudo bem? Então, uma relação entre a manteiga aqui, a manteiga de um lado e o explosivo. Tudo bem? Tudo bem? Entre a obesidade e o suicídio. Tudo bem, gente? Beleza? São as relações que estão aqui, implícitas aqui na imagem. Tem uma pergunta? Tem. Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Qual é a figura de linguagem associada à imagem da manteiga? Bom, essa imagem a gente está vendo aqui, né? Beleza, olha aqui, gente. Presta atenção. Olha para a imagem. O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver uma associação entre uma coisa e outra. A manteiga e o explosivo tem uma relação objetiva entre si? Se você for ao dicionário e procurar manteiga, você vai encontrar no verbete de manteiga alguma coisa falando de explosivo? Se você for ao verbete explosivo, você vai encontrar alguma coisa falando sobre, alguma definição que fale sobre manteiga? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A relação, então, não é objetiva. A relação objetiva é aquela do dicionário. Tudo bem? Quer ver? Vou dar um exemplo de relação objetiva. Se eu falar brasileiros. Brasileiros tem alguma relação objetiva com o Brasil? Tem. Se você for ao dicionário e procurar lá, o que é um brasileiro? Um brasileiro é um residente natural do Brasil. Então, existe uma relação objetiva, concreta, entre brasileiro e Brasil. Agora, tem alguma relação concreta entre manteiga e explosivo? Não, não tem. Como não tem uma relação concreta entre manteiga e explosivo, a gente diz que existe uma comparação implícita com elementos que apenas têm um vínculo subjetivo. Tudo bem? Então, que figura é essa? É a metáfora. É isso aí, essa é a metáfora. Quando a gente tem uma comparação entre elementos, uma substituição de elementos que, por exemplo, brasileiros e Brasil, que tem uma relação objetiva, a gente fala que é uma metonímia. Tudo bem? Então, essa é a diferença de metáfora. Sempre bom relembrar essa diferença. A gente já fez essa separação, outros professores fizeram essa separação, mas eu volto e insisto aqui. Essa é a diferença entre a metáfora e a metonímia. Tudo bem? A metonímia, ela tem uma relação objetiva entre os termos. Se eu falo, o Brasil vibrou na Copa do Mundo. O Brasil, o país, não pode vibrar. Quem vibra não são os brasileiros. Mas eu substituo brasileiros por Brasil. Tem uma relação entre eles? Tem uma relação objetiva. Então, é metonímia. Agora, se eu falo, ou nessa imagem aqui, né, de que a manteiga parece com o explosivo, não tem nenhuma relação objetiva, mas a gente consegue imaginar uma relação subjetiva entre esses termos. Tudo bem? Esse elemento, a manteiga e o explosivo. Então, obrigado pela pergunta, gente. Isso aí. Surgiu dúvida, manda pra gente na hora. Não deixa passar. Isso aí. Legal até que você mandou logo na hora. Né? Não deixa passar, porque depois você acaba esquecendo alguma coisa e tal. Então, manda na hora mesmo. Então, a gente tem uma relação subjetiva. Mais uma relação. Essa relação, portanto,
metafórica. Valeu pela pergunta, gente. Bora! Ah, essa imagem é bem legal. Vamos ver? Isso aqui é uma propaganda de um molho de pimenta. E aí, se você observar, o que a gente tem aqui? Tem um rapaz descalço, como se estivesse andando sobre o quê, gente? O que parece isso? Andando sobre brasa, né? Opa, pimenta servindo de brasa. As pessoas quando procuram a pimenta, muitas pessoas quando procuram a pimenta, o que elas querem? Elas querem saber se aquele molho de pimenta é forte mesmo, né? Se ele é forte, se aquele condimento ele vale a pena, se ele dá realmente sabor à comida. Então, o que está o anunciante dizendo? Dizendo que o molho de pimenta, esse creme, essa pimenta aqui, ela é forte mesmo, parece até brasa. Por quê? Qual é a relação entre a pimenta e a brasa? Vamos ver? Olha aqui, ó, aqui temos uma outra relação, pimenta e a brasa, ou o fogo. Qual é a relação? A relação é de que a pimenta, quando ela é muito forte, ela arde a língua, não é? Ela arde a boca, e a brasa também. Tudo bem? Então, a relação é de que essa pimenta, ela é muito ou pouco forte. É muito forte. Tudo bem? Então, está querendo convencer o consumidor. Então, são vários recursos que trabalham a ideia de associação entre termos. Tudo bem? Vamos embora. Outra associação. Isso aqui é um anúncio da Unicef. Olha aqui, ó. Que nós temos... Olha só para a imagem. Dá uma olhada na imagem. A inscrição diz que toda criança precisa de uma família. Aí o que te chama a atenção? Em primeiro lugar é a criança aqui no meio, né? Dando a mão. Aí quando você olha bem, você repara que na verdade é o que, gente? É um manequim, né? É um homem e é uma mulher, mas manequins. Não é um homem e uma mulher de verdade. E a criança vai lá e dá as mãos para esses bonecos. Gente, o que a imagem está enfatizando? O desamparo da criança, a necessidade que a criança tem de buscar uma família. Ela precisa tanto da família que ela acaba, às vezes, até, nesse caso, aí colocam um exemplo poético, né, dando a mão aqui para o manequim. É uma criança que está querendo desesperadamente uma família. É um anúncio muito bonito aqui da Unicef. Então, há uma associação também nesse texto. Beleza? Vamos ver. Ah, essa aqui é legal. Nós temos aqui um anúncio, é um produto que amaciante de roupas. Então, ele deixa a roupa perfumada. Aí você tem aqui uma modalidade de luta, né, em que dois oponentes estão aqui se enfrentando. E aí você observa, o que chama a atenção, é que parece uma luta comum, né? Parece uma luta convencional. Mas esse competidor daqui, ele está com uma carinha estranha, né? Aí ele está com uma carinha estranha, ele está com uma carinha feliz. Por quê? Ele está com uma carinha de satisfação. Essa carinha de satisfação dele dá para a gente entender, considerando que é um anúncio de um amaciante, é que a roupa do outro está muito perfumada. Então ele está feliz por isso. Tudo bem? Então, uma associação entre o uso desse produto e o prazer. Uma das formas que, por exemplo, a gente encontra em anúncios publicitários, uma forma de persuadir, de convencer, de fazer você escolher determinado produto ou fazer você escolher determinada ideia, é associar aquele produto ou uma ideia ao prazer. Pensa, vários casos de anunciantes, publicidade e tal, o cara faz isso. Ele associa o produto dele a uma coisa que às vezes nem tem nenhuma relação objetiva. Então o cara quer vender, por exemplo, esta caneta. Então ele quer vender uma caneta. E aí ele vai fazer uma propaganda em que tem mulheres lindas, uma praia e essa caneta no meio, e água de coco, e música, e sol. Um ambiente super legal, super prazeroso, associado à caneta. Aí você pensa, o que tem relação da caneta com aquilo? Nada, mas na sua cabeça acaba criando uma relação. E aí você, quando for lá à loja, olhar para o produto, olhar para a caneta e falar, ah, legal, essa caneta aí é legal. Por quê? Não sei. Não sei. Você não sabe por quê. Mas na sua cabeça foi construída uma relação entre o prazer e aquele produto. É isso? Inclusive, vários produtos foram proibidos, vários produtos têm essas publicidades são controladas, sobretudo produtos como cigarro, bebida alcoólica, porque os anunciantes fazem essas relações. E aí você tem, por exemplo, uma criança, um adolescente ainda que está em formação, que não pode consumir esse tipo de produto, influenciado por esse tipo de produto aqui, tá? Por esse tipo de mídia, por esse tipo de publicidade. Então, inclusive, é uma análise crítica que a gente está fazendo e o Enem trabalha muito com isso, né? Porque essa relação é uma relação neutra, uma relação entre dois elementos, né? Essa associação para o convencimento, isso é uma coisa neutra. Isso não é bom, é ruim, é neutro. Agora, pode ser usado bem, pode ser usado para um lado ruim. Por exemplo, a gente acabou de ver um caso, aquele caso lá atrás, do uso da camisinha, que era uma propaganda que visava a saúde pública.
benefícios para a saúde pública, né, para a saúde dos indivíduos. Agora, a gente pode ter associações que têm o objetivo simplesmente de vender um produto. Ou a gente pode pensar em associações que, inclusive, fazem mal para a sociedade. Bem? Então, a gente tem que ter esse senso crítico. A gente entende como o mecanismo é utilizado, e aí agora a gente já consegue pensar, poxa, mas será que isso é um recurso legal, um recurso que é bom para a sociedade? Porque o Enem trabalha nas suas habilidades essa ideia. Não basta você localizar o recurso. Você precisa também ver a pertinência daquilo para a sociedade. Ah, aquilo é bom, aquilo é ruim? Como é que a sociedade lida com esse processo? Tudo bem? Então, vamos continuar, gente. Ó, outro recurso que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês, que é o recurso da inclusão. O recurso da inclusão é um recurso muito interessante. Ele acontece quando... Bota aqui para mim. Bota a câmera aqui para mim. Isso, obrigado. Ele acontece quando a gente tem uma fala, num texto, num discurso, enfim. O emissor, lembra, ó, o emissor, receptor. Nós temos o emissor, o receptor. Tá? Então, o cara falando e a gente aqui ouvindo. Ó, o cara falando e a gente ouvindo. E ele passa uma mensagem para a gente, tá vendo? Mas uma das formas que ao longo da história o homem percebeu que era mais fácil da gente transmitir uma informação, que era mais fácil do emissor convencer o receptor, é quando ele se inclui. E quando ele nos inclui na sua fala. Como assim, Alan? Vamos ver um exemplo aqui de um discurso de 1933. É um discurso do Adolf Hitler, aqui ó, na ascensão nazista na Alemanha. Vamos ver? Olha o que ele diz. Também sabemos quais são as condições necessárias para uma boa troca de serviços entre as nações do mundo. Ele faz um discurso no parlamento e ele fala sobre a situação da Alemanha, né, e começa a expor as suas ideias. Olha como ele começa esse discurso. Ele diz assim, ó, também sabemos. Sabemos quem? Nós. Tá vendo que tem um nós implícito aqui? Então, o que existe de maneira implícita é a primeira pessoa, olha aqui, ó, primeira pessoa do plural. Qual a primeira pessoa? Qual a primeira pessoa do plural? O que acontece é, o Hitler ele inclui a si próprio e inclui seus ouvintes. Então é como se você já concordasse com o que ele está dizendo. Ele diz que você já concorda com o que ele está dizendo. E fica mais fácil, então, para você aceitar o resto. Né? Ele força você a concordar com o que ele está dizendo. Esse é um recurso que foi empregado, né, num discurso, e é um recurso linguístico. E aí, se caísse, por exemplo, numa prova, esse fragmento do discurso, e perguntasse para vocês, olha, gente, qual foi o recurso utilizado? O recurso de argumentação, o recurso que foi utilizado no texto para convencer, ou para persuadir, ou para influenciar o receptor. Primeira pessoa. Ele usou a primeira pessoa implicitamente aqui, ó, por meio da flexão do verbo, nós sabemos. Tá vendo? Nós percebemos pela flexão do verbo. E usa a primeira pessoa. Então é como se você, e o emissor, ó, o receptor, e o emissor estivessem, ó, entrelaçados, fossem dois conjuntos, tá vendo? Ó? O emissor e o receptor têm ideias muito parecidas, tá bem? Ou a gente pode fazer de outra forma, deixa eu colocar aqui embaixo, peraí. A gente pode falar que o emissor tem ideias igual ao receptor. Então você acaba sendo obrigado, se sente obrigado a concordar, você como receptor acaba se sentindo obrigado a concordar com o que diz o emissor, tudo bem? Foi um recurso que a gente acabou de ver utilizado aqui na propaganda. Agora eu vou mostrar para vocês outra sentença, não mais do Hitler, do outro lado da guerra, tá? Da Grã-Bretanha. Vou colocar aqui um discurso em 1940, no parlamento, do Churchill, que é um grande orador, e ele faz um discurso em 1940, que é o seguinte, um discurso muito famoso, tá? Que está aqui traduzido, que é o seguinte: lutaremos nos mares e oceanos, no ar, lutaremos nas praias e nas pistas de pouso, nos campos e nas cidades, lutaremos nos montes. Observem aqui, dá uma olhada, 10 segundinhos, 5 segundinhos, dá uma olhada aqui na tela. Quero que você pense qual foi o recurso que foi utilizado nesse caso. Dá uma olhada aí, pensa. Vê se você localizaria esse recurso. Então, gente, vamos lá, viram? Ó, vocês perceberam. Tenho certeza que vocês acertaram aqui, ó. Lutaremos. Quem lutaremos? Nós lutaremos. Ó, nos mares
e oceanos no ar, lutaremos nas praias e nas pistas de pouso, lutaremos nos montes. Lutará quem? Ele e todo o povo inglês. Então ele aqui, ó, o emissor se liga ao receptor. Tá vendo aqui, ó, de novo? O emissor se liga ao receptor para conquistar e influenciar. Então, quer dizer, o cara que está ouvindo pelo rádio esse pronunciamento, né, que as tropas alemãs estão avançando e os ingleses estão resistindo a essa ofensiva alemã pela Europa, os ingleses como o outro lado da guerra, né, a oposição, o outro grupo que estava em conflito, em litígio na Segunda Guerra Mundial, os ingleses eles estão dizendo, olha, todos nós vamos resistir, vamos lutar nos mares e nos campos, nos oceanos, nas praias, nas cidades, enfim, ele vai dizer que vai resistir. Então, o emissor se associa ao receptor. E aí, com isso, o que consegue o primeiro-ministro, aqui, o Churchill no caso? Ele diz assim, olha, eu, como membro, né, como representante do governo, representante do povo, eu também vou resistir. Isso aproxima ou afasta o leitor do emissor? Afasta ou aproxima o receptor do emissor? Aproxima. E quando você é mais próximo, é mais fácil de você ser convencido. Então olha que legal, porque eu mostrei para vocês esses dois fragmentos aqui. Porque são de situações, são de contextos muito diferentes. Né? Aqui a gente tem o grupo do eixo, a gente tem a Alemanha nazista, aqui a gente tem a Inglaterra, que são rivais. Né? Eles são rivais na Segunda Guerra Mundial. No entanto, deixa eu apagar aqui, gente, só um minutinho. Ó, então nós temos aqui rivais, eles são rivais. A Inglaterra e a Alemanha são rivais. No entanto, se a gente observar, tanto Hitler quanto Churchill, na segunda sentença, né, tanto a primeira quanto a segunda sentença, eles usam o mesmo recurso argumentativo. Eles usam o mesmo recurso para convencer. Engraçado isso, né? São rivais na guerra, mas usam os mesmos recursos linguísticos. Qual recurso é esse? A primeira pessoa. É o que a gente chama de inclusão. O emissor se inclui na informação e com isso ele consegue, de maneira mais fácil, né, convencer. Bem? Então, recurso de convencimento, de persuasão. Não é isso que o Enem quer na habilidade? Lembra a habilidade do Enem? A habilidade é o seguinte, 21, diz assim, ó, buscar em diversos gêneros textuais, em diversos tipos de texto, estruturas ou recursos utilizados para convencer o receptor. Então, nós vimos já a associação, né, com duas coisas que não têm relação objetiva, ficam associadas. E agora nós estamos vendo a inclusão, que é um outro recurso também utilizado. Vamos ver? Olha só. Vamos ver aqui outros casos. Bom, então aqui falei, né, o uso da primeira pessoa do plural. Anotem aí, gente. Anotem aí. Ó, estratégia de convencimento. Tá? A gente usa a primeira pessoa do plural, nós. Não precisa aparecer o pronome mesmo, tem que estar o nós? Não necessariamente. Às vezes a gente percebe o nós, né, a gente percebe o pronome por meio da flexão do verbo ou por meio de outros pronomes. Tudo bem? Então, é importante a gente localizar ali a primeira pessoa do plural, implícita ou explicitamente. Tá tranquilo? Então, olha aqui, ó, um outro exemplo. Vamos ver, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Você vai falar para ela, mas não tem a primeira pessoa. Não tem a primeira pessoa aqui, como todos sabem. Né? Terceira pessoa, eles sabem, como todos sabem. Mas preste atenção, gente, olha só, vem cá. Essa construção quero destacar com vocês, como todos sabem. Se você quiser, até anota esse exemplo aí, tá, gente? Ó, como todos sabem. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que ele sabe, né, o emissor sabe, e você, receptor, deveria saber. Então, essa primeira informação, ó, que eu vou chamar aqui de informação A, essa informação A, ela é uma espécie de pressuposto. Você acaba concordando automaticamente com a informação B. Ele te força a concordar com a informação B. É um outro recurso muito interessante. Aqui também é a inclusão, tá? Porque o emissor, ele se compara ao receptor. Ele sabe, você também sabe. Se você concordou já com isso, ele te força a concordar com isso aqui depois, tá bom? Então, a informação A é um pressuposto que te conduz à informação B. É uma outra forma de convencimento, tá bom? Esse convencimento é dado, ó, a letra A conduz à letra B, tudo bem? Então, ó, é uma outra forma de convencer, é uma outra forma, é um outro recurso, estratégia de persuasão e de convencimento. Tudo bem, gente?
Beleza? Tranquilo? Vamos lá então para outros exemplos. Um outro recurso que também a gente vai encontrar quando há preocupação em convencer alguém, né? É uma preocupação em mudar a sua opinião, mudar seus hábitos, é a interlocução. Interlocução, vamos ficar atento para essa palavrinha. Olha só, nós temos uma palavra composta de dois termos. Inter, que é a ideia de relação, aí pessoal, torneio internacional, torneio entre diversas nações, ou diversos clubes de diversas nações. Bom, e locução, que tem a ver com fala, comunicação. Então, a comunicação entre as partes. Como assim? Óbvio que todo processo de comunicação, ele tem a ideia de interlocução. Todo processo de comunicação, ele tem a ideia de interlocução. Mas, em algumas formas, em alguns aspectos, a gente consegue ampliar esses processos de interlocução e, com isso, aumentar o poder de convencimento. Vamos ver. Ó, quando se dirige-se diretamente ao receptor. Dirigir-se diretamente ao receptor. Olha aqui, um discurso do ex-presidente americano, tá? Em 1989, e o ex-presidente americano, Reagan, ele pedia para que o Gorbachev, que era o secretário do Partido Comunista, ou seja, o líder do bloco soviético, ele fez um discurso dirigido ao Gorbachev. Dá uma olhada no discurso aqui, que eu já vou ler com vocês. Eu quero que vocês encontrem, deem uma olhada aqui, nas marcas. Quero que vocês pensem assim, ó, quais são as marcas que foram utilizadas para facilitar o convencimento. Dá uma olhada aí, 10 segundinhos. Quero que você tente assinalar. Busca aí. Concentrem-se. Bom, gente, vamos lá? Olha aqui, ó, isso aí, vamos ver. Ele se dirige, né, ao Gorbachev, que é o líder comunista. Bom, vamos atenção, muita atenção para esse caso. Vamos analisar aqui as marcas linguísticas. Ele começa dizendo assim, ó, secretário Gorbachev. Ele se dirige a alguém. Isso é uma marca de interlocução. Como é que é o nome disso? Vocativo, não é isso? É um recurso sintático chamado de vocativo. Então, o vocativo é o que a gente usa, um termo sintático, usado para se dirigir a alguém. Bom, ele se dirige por secretário Gorbachev. Tudo bem? Então ele transforma a mensagem em uma mensagem mais pessoal, o que fortalece o poder de convencimento. Tudo bem? Imagine que, por exemplo, eu esteja querendo dar uma mensagem para os jovens, ou para os idosos, ou para as mulheres, ou para os homens, não importa. Eu escolho um grupo que eu quero falar especificamente. Então eu uso um recurso sintático, né, que é o vocativo, e aí eu me dirijo. Por exemplo, lembra, caso clássico de Getúlio Vargas no Brasil. Ele começava seu discurso com trabalhadores do Brasil. Isso é uma forma, é um vocativo, tá? É um recurso que o Vargas utilizava para se dirigir especificamente a um grupo. E aí, quando ele se dirige especificamente a você fica mais atento. Então, é um recurso também aqui interessante. Ó, secretário Gorbachev, se o senhor procura a paz, se o senhor procura prosperidade para a União Soviética e Europa Oriental, se o senhor procura liberalização, 2 pontos. Gente, para que serve 2 pontos? 2 pontos introduz uma fala, no caso do discurso direto. A menina falou, 2 pontos. Aí é a fala da menina. O 2 pontos pode estar servindo para enumerar coisas ou para explicar. Né? Então, aqui ele falou, se você quer isso, se você quer aquilo, se você quer aquilo outro, aí aqui vai a explicação do que você deve fazer, não é isso? E aí ele coloca lá, venha a este muro. É o muro de Berlim, tá, gente? Na época você tinha ainda a separação entre o bloco capitalista e o bloco socialista, e essa separação era dada simbolicamente pelo muro que existia em Berlim, na Alemanha. Então ele falou assim, o Gorbachev, venha a este muro. Observem que ele usa aqui, ó, o imperativo. O venha, tá vendo o imperativo? Quando é que a gente usa o imperativo? O imperativo é utilizado para dar uma ordem
para fazer um pedido ou para uma súplica. Ele não está se dirigindo especificamente a alguém, então ele usa o imperativo, tá bom? Aqui a gente tem o uso do imperativo. Ó, ele usa o imperativo como recurso. Isso é um I, tá, gente? Ficou parecendo uma carinha, mas é um I. Acredita em mim que é um I. Estou piorando. Tá, dá para entender. Então, é o imperativo. Tá? A gente tem aqui o imperativo como recurso. Ó, não estou me dirigindo a alguém, eu só posso usar o imperativo para outra pessoa. Eu não posso usar o imperativo para mim mesmo. É isso? Então, ele usa aqui, ó, venha a este muro. Aí, de novo, ele usa, ó, o vocativo. Senhor Gorbachev, que ele já tinha usado ali, ó, secretário Gorbachev, tá vendo? Ó, senhor Gorbachev, ele está se dirigindo especificamente ao Gorbachev. Abra esta porta. Senhor Gorbachev, de novo, ele utiliza o vocativo. Faça, que a gente já viu, outro exemplo de imperativo. Faça cair este muro. Então, ele tem recursos que ajudam a convencer. Tudo bem? Então, é verdade que logo depois o muro realmente ruiu. A gente tem algum outro recurso, eu vou comentar com vocês, que é que eu uso de exclamações. Nós vimos uma outra aula, exclamação aqui, exclamação ali, e outra exclamação. A exclamação é uma marca emotiva, é uma marca de subjetividade. Né? O texto é subjetivo aqui? O texto é emotivo? Não. O objetivo não é... A gente não pode definir esse texto como uma função emotiva. O objetivo não é o Reagan ficar falando sobre seus pensamentos, sua subjetividade, seus sentimentos. Não é isso. Ele quer convencer. Mas, nesse caso, ele usa um recurso, uma marca de subjetividade, que é a exclamação, e esse recurso assinala uma emoção. E essa emoção não está servindo para falar de si próprio, e sim para transmitir uma ideia. Então, a gente tem um recurso subjetivo, mas que está servindo a uma outra função. Por isso que é importante a gente estar sempre preocupado com qual é o objetivo desse texto. Primeiro, a gente tem que pensar, o que esse cara quis com esse texto? Foi falar dos próprios sentimentos? Não, foi convencer o outro. Então, a função é apelativa. Tudo bem? A função é apelativa. Como é que ele faz isso? Ele usou o vocativo, ele usou o imperativo, ele usou a exclamação para enfatizar o que ele está querendo dizer. Tudo bem? E usou o vocativo que eu já tinha falado com vocês. Tudo bem? Então aqui a gente tem um caso de interlocução, um caso aqui famoso, um discurso bem famoso. Tem dúvida, parece aí, não tem? A galera aqui do estúdio está me ajudando. Tem? Então, joga para mim. Paulão, da escola Ana Bueno. Tá. Professor, pode ser considerado como uma variante linguística, a diferença do português britânico com o português brasileiro, ou inglês britânico com o inglês estadunidense? Olha, Paulão... Paulão, isso mesmo. Olha, cara, a gente foge um pouco do escopo da aula, né? Mas, no caso, a gente pode falar do português de Portugal e o português do Brasil. A gente tem uma tentativa, que a gente tem no sentido de uma tentativa de aproximação entre os dois idiomas, né? Que vai muito mais do que uma variação regional. A gente tem uma série de alterações sintáticas, alterações gramaticais, no entanto, inclusive pode até um dia ser cobrado isso em termos de Enem, os esforços que têm sido feitos na tentativa de aproximar as duas articulações da língua. Mas são idiomas bem diferentes, com várias particularidades, até pela sonoridade, há influências sintáticas, portanto. Bem? Então, apesar de sair um pouco da aula, estou respondendo aqui. Então, você considera mais do que uma variação propriamente. Beleza? Tem mais pergunta? Vamos lá, vou continuar então, depois a gente responde as outras perguntas. Olha aqui, ó. Nós perdemos em casa, isso é verdade, mas o torcedor precisa ficar do nosso lado. Podem ter a certeza de que continuaremos lutando pelo título. Agora vocês já estão acostumados? Eu quero que vocês olhem nessa sentença aqui. Dá uma olhada, joga na tela, galera. Ó. Então aqui você tem, eu quero que você procure recursos que o jogador buscou para tentar se aproximar das pessoas e tentar facilitar o seu poder de convencimento. É rapidinho, dá uma olhada aqui. Tenta, tudo que você perceber aqui, eu quero que você assinale. Rapidinho.
Bom, galera, então vamos lá. O que ele faz? Ele começa já, vocês perceberam, estão aí agora já acostumados, né? Ele usa a primeira pessoa. Ó, primeira pessoa do plural. Tá vendo? Nós perdemos em casa. E o legal é que ele coloca nós, como um time de futebol, ele está falando nós perdemos, ele e o resto do time. Mas é um recurso linguístico interessante porque ao falar nós perdemos e não perdi, ele se coloca junto do time, mas também junto à torcida do clube. Tudo bem? Nós perdemos em casa. Aí ele fala, isso é verdade. Tudo bem? Observem que esse é o primeiro bloquinho de informação. Ele fala, é uma informação ruim ou positiva, perder em casa? É uma informação negativa, tá vendo? E aí ele coloca uma conjunção, que é uma conjunção coordenativa adversativa. Basta você saber que uma conjunção adversativa, ou seja, ela assinala uma oposição, tudo bem? Oposição, conflito de ideias. Então, ó, ele fala uma informação ruim, né? E ele se aproxima do interlocutor, no caso dos leitores, dos ouvintes dessa declaração, né, dos torcedores. Ele fala, mas o torcedor precisa ficar do nosso lado. Esse mais estabelece uma oposição entre um fato negativo, que a gente perdeu em casa, quando o time perde em casa, o que se espera? Se espera que a torcida fique chateada, né? Mas aí ele fala, olha, apesar de a gente ter perdido em casa, o torcedor tem que ficar do nosso lado. Podem ter a certeza, esse podem ter a certeza, ele está se dirigindo, aqui é uma interlocução, podem ter a certeza de que continuaremos lutando pelo título. Então aqui, podem ter a certeza, é uma marca de interlocução, ele se dirige diretamente aos seus receptores, né? E consequentemente tem a tendência de atingir mais facilmente, de convencer mais facilmente o torcedor a apoiar o clube. Nós temos aqui uma outra declaração de um jogador da seleção, o Lucas, né? O Lucas diz o seguinte, porque na seleção brasileira, vocês sabem, tem jogadores de diversos clubes, né? Então, quando acontecem jogos no Brasil, por exemplo, em alguns casos a torcida de um clube critica um jogador porque ele é de outro clube e tal, e o Lucas dá a seguinte declaração, as pessoas precisam entender, então as pessoas precisam entender, então ele está se dirigindo aos seus receptores, vendo, ó, precisam entender, isso reforça a sua informação. Outra coisa que ele usa o verbo precisar, né? Você não é bom que você entenda, é preciso, é necessário. Então ele reforça, ó, com essa introdução aqui, a informação que vem em seguida, bem? Então recursos recursos gramaticais, textuais, para reforçar a informação que vem em seguida. Que informação é essa? Ó, que a seleção é uma só. O povo brasileiro, de novo ele reforça aqui, ó, se dirige aos seus interlocutores. Tem que esquecer as rivalidades entre os clubes e ver que é a seleção nossa pátria. Às vezes, as pessoas confundem isso. O apoio, ó, de novo ele fala das pessoas. Confundem isso. O apoio deles, ó, será fundamental. Como ele está falando uma coisa negativa da população, né, uma prática negativa do torcedor, observa que ele não fala vocês, ele fala eles, né, para que a pessoa que esteja lendo nunca pense que é ela própria. Ela fala, é o outro que faz isso. Realmente é uma atitude ruim, né? Então é uma forma, se ele colocasse, vocês precisam entender que a seleção é uma só. O povo brasileiro tem que esquecer de rivalidade. Às vezes vocês confundem isso. O apoio de vocês será fundamental. Isso deixaria ele meio arrogante, né? Deixaria ele em maus lençóis com a torcida. Aí ele foi mais diplomático. Ele não usa diretamente, não faz uma interlocução direta. Ele faz uma interlocução indireta, né? Ele fala com as pessoas como se não estivesse falando com as pessoas, né? Então é uma forma de uma interlocução indireta que acaba facilitando o objetivo dele, que é defender um ponto de vista. O que ele quer? Ele quer que as pessoas apoiem a seleção, parem de ficar briguinha de clube. Se eles querem parar de briguinha de clube, querem que as pessoas apoiem a seleção brasileira, ora, então ele consegue esse intuito. Se ele fosse mais grosseiro, se ele falasse diretamente, vocês têm que parar com isso, talvez ele não conseguisse o objetivo. Todos os recursos linguísticos, gramaticais, utilizados são sempre com o mesmo objetivo. Aqui, convencer, né? Fazer com que o receptor absorva aquela mensagem de maneira mais fácil e que ele transforme seus hábitos, seus comportamentos. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, vamos ver nesse momento outros exemplos que eu trouxe para vocês. Olha aqui, ó. Um discurso do Gandhi. De 42. Vocês sabem que o Gandhi
ele foi um dos responsáveis pela emancipação, pela independência da Índia, plena independência da Índia do domínio inglês. E uma das técnicas do Gandhi era a chamada política da não violência ou resistência pacífica. Então o governo, por exemplo, dizia, olha, vamos fazer isso, vocês têm que voltar para casa, vocês têm que sair daqui. E aí todo mundo sentava no chão e falava, não. Ninguém entrava em conflito. O que o Gandhi defendia é que a resistência tinha que ser pacífica, você não poderia entrar em conflito, não poderia brigar, não poderia matar, mas simplesmente deixar de fazer o que te obrigavam a fazer. Então foi uma forma que o Gandhi encontrou para fazer uma resistência contra a Inglaterra, e até hoje ele é lembrado por isso, pela essa resistência, ele conseguiu criar uma independência, mas sem violência, não reagindo à violência inglesa. Então o Gandhi fica muito famoso, um personagem histórico, que fica para sempre aqui. Olha o que ele diz no seu discurso. Devemos remover, já percebemos, devemos o quê? Boa, gente, primeira pessoa. Do nosso coração, pronome aqui, coração, o ódio contra os ingleses. Pelo menos no meu coração, esse ódio não existe. Então ele fala da necessidade que as pessoas têm, ou deveriam ter, de remover o ódio do coração. Percebe que quando ele fala isso, se ele diz que o ódio dele não existe no coração dele, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, vocês devem retirar o ódio do coração. Mas ficaria muito grosseiro, pareceria que as pessoas têm ódio no coração, talvez as pessoas se ofendessem. Então ele cria diplomaticamente essa estrutura. Devemos, se inclui, apesar dele saber ou dizer que não tinha ódio no coração dele. Recurso também aqui para convencer, para defender um ponto de vista. Olha aqui, aqui nós temos uma sentença do Ernesto Che Guevara. O Che Guevara, famoso aí, que foi um líder da revolução, um dos líderes da Revolução Cubana, que instaurou lá um regime que hoje tem um viés socialista. Então, observem que a sentença, vou de novo dar um tempinho para vocês, 10 segundinhos, muito rápido, para que vocês olhem e tentem encontrar quais seriam os recursos pelos quais o autor, o Che Guevara, ele constrói essa forma aqui de convencer melhor, que ele promove esse convencimento, a manipulação das pessoas. Tá bom? Dá uma olhada aqui, joga aqui 10 segundos, pensa, dá uma olhada na sentença, já a gente faz. Dá uma olhadinha aí. Bom, tem um errinho aqui, gente, deve se impedir, não, deve se impedir, Então, tirar aqui, vou riscar aqui, errinho de digitação. Vamos lá, Isso, bonito. Deve se impedir que o inimigo tenha 1 minuto de tranquilidade, 1 minuto de sossego, fora e dentro dos quartéis. Atacar onde quer que esteja, fazer com que ele se sinta uma fera coçada em todos os lugares, criar 2, 3, muitos Vietnã. Olha só, gente, presta atenção. O que ele faz? Ele coloca um deve-se, Ele generaliza, deve-se impedir, não sei o que, 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 uma série de ações, tá vendo? Isso é uma espécie de receita de bolo, tá vendo? E quando ele fala deve-se, ele passa uma autoridade impessoal, é como se fosse um mandamento, tá vendo? Ele não fala, eu acho que vocês devem fazer, não, deve-se, isso é uma obrigação. E é um recurso utilizado aqui também, que ajuda de maneira bem interessante ao convencimento. É importante perceber que eu estou mostrando para vocês recursos que foram utilizados por diversos políticos, diversas correntes, formas de pensamento, momentos da história,
E a ideia é que diversos homens, em diversas situações, em diversos grupos políticos ou preferências políticas, eles adotam os mesmos recursos. Né? São os recursos de convencimento. Vocês já estão agora ficando bem calejados nisso. Né? Agora vocês já estão se acostumando bem a isso, e aí cair isso na prova é bem fácil para vocês. Vamos lá, vamos conhecer outros recursos aqui, ó, chamados operadores argumentativos. O que são operadores argumentativos? São recursos utilizados nos textos, né, para fortalecer a argumentação, para construir melhor uma argumentação, ou seja, uma defesa de alguma coisa. Quando a gente argumenta, a gente defende uma ideia. Defender uma ideia é típico da qual função da linguagem? Da função apelativa, que fala sobre defender uma ideia. Tudo bem? Então aqui, ó, operadores argumentativos, vamos ver alguns exemplos de operadores argumentativos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele não ligou e nem mesmo mandou recado. Quando eu falo ele não ligou e nem mesmo mandou recado, observe aqui esse nem mesmo. O que ele está enfatizando? Está enfatizando ligou ou mandar recado? Está enfatizando mandar recado, né? Porque assim, ligar, tudo bem, demanda mais tempo, né? Às vezes a pessoa não tem tanta intimidade. Agora, mandar recado, né, é muito fácil. Poxa, foi aniversário e nem mandou recado, ou seja, sequer mandou recado. Se a gente pensar, ó, então a gente pode pensar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Isso, ó. Quando eu falo ele não ligou e nem mesmo mandou recado, qual é o elemento que está sendo enfatizado? Mandar recado ou ligar? Mandar recado, né? Então, dentro de uma série argumentativa, ele enfatiza esse mandar recado como o elemento mais importante. Ele destaca, tá? Ele dá um destaque grande a essa, ó, ação que não foi executada. Tudo bem? Então, a gente tem um caso aqui de um operador argumentativo. O nem mesmo serve para... Tem dois elementos. O elemento A, que é ligar, e o elemento B, que é mandou recado. Ele está enfatizando o elemento B, que é mandou recado. Bom, vamos ver agora um outro caso. João é um bom professor. Ele tem bastante carisma. É calmo para solucionar dúvidas e até se graduou no exterior. Vamos observar aqui, ó. Vamos ver aqui quantos elementos ele está listando. Ele está listando, ó, que o João tem bastante carisma, que eu vou chamar de elemento A. É calmo para solucionar dúvidas, que eu vou chamar de elemento B. E se graduou no exterior, que eu vou chamar no elemento C. Bom, dentro do elemento A e B, pela construção que é feita, o que você acha? Qual é o elemento que parece ser mais importante aqui nessa fala? O A, o B ou o C? O que é mais importante? Que ele tem bastante carisma, que ele é calmo para solucionar dúvidas, ou que ele se graduou no exterior? É, exatamente, olha, que ele se graduou no exterior. Como é que a gente constrói isso? Como é que isso foi construído? Esse até, tudo bem? Esse até, ó. É um recurso, ó, operador argumentativo, que enfatiza, que introduz o elemento mais importante de uma série. Olha só, então, sempre que a gente usa o até, a gente está destacando, né, antes do até, o que vem depois do até é o elemento que a gente está querendo destacar dentro de uma série. Tudo bem? Tudo bem? Foi? Então, a gente acabou de ver aqui alguns exemplos de operadores argumentativos. Qualquer dúvida aí, vocês mandem para cá. Tudo bem? Ó, vamos ver aqui alguns outros recursos. Bota aqui na tela para mim, por favor. Isso, obrigado. Então, vocês vão ver outros recursos. Vocês vão ver outros recursos. Aqui, ó, no caso o imperativo, que a gente já, se tiver dúvida, pode jogar sem problema, tá, gente? Se tiver dúvida aí, pode mandar. Então, vamos ver aqui outros recursos que também colaboram aqui para a organização do texto e para o convencimento. Gente, o imperativo. Tem dúvida aí? Então, manda aqui, isso. Antes da gente começar o imperativo. Professor, os operadores argumentativos podem ser usados na redação? Sim, olha só. Boa pergunta. Os operadores argumentativos, eles devem ser utilizados na redação. A gente vai utilizar muitos desses operadores. A gente vai conhecer esses operadores, inclusive, quando a gente estiver falando especificamente de redação. Fiquem tranquilos que a gente vai falar bastante desses operadores argumentativos. Tudo bem? Então, dúvida aí respondida. Vamos continuar. Imperativo. Olha aqui o caso. Escolha o melhor, compre agora. Qual o objetivo dessa mensagem? É convencer você a comprar, não é? Então aqui, ó, escolha o melhor, compre agora. Então a presença do imperativo, que dando uma ideia de ordem, para que serve o imperativo? Ordem, súplica, pedido, não é isso? Então quando a gente tem aqui, ó, ordem, súplica ou pedido,
só pode ser com uma relação com alguém. Então, o imperativo aqui é utilizado para facilitar o convencimento. Tudo bem? A gente vai encontrar isso em peças publicitárias, a gente vai encontrar isso em slogans políticos, né, em manifestos, sempre que a gente está querendo convencer alguém. Bom, não pense duas vezes antes de agir. Não pense, aqui a gente tem um imperativo, não pense duas vezes antes de agir, a hora é esta. Então, de novo, está dando uma ordem, né, está dando uma orientação, você deve fazer isso. Tudo bem, gente? Bom, outros exemplos aqui que eu trouxe. Ó, o time jogou bem, mas perdeu. Observem aqui o mais. Nós já tínhamos visto. O mais ele introduz uma oposição. O mais é uma conjunção que introduz uma oposição entre a ideia A, olha só, a ideia A e a ideia B. Tudo bem? A ideia A é positiva ou negativa? Positiva, é isso? Jogou bem. E a ideia B é negativa, tá vendo? Oposição entre positivo e negativo. Tá? Então, o mais aqui introduz uma relação entre o texto. Nesse caso, ele começa com a informação positiva, né? E depois ele dá a negativa. Bom, aqui ó, embora tenha perdido, o time jogou bem. Agora a gente tem um caso diferente, porque nós temos duas informações, ó. O embora tenha perdido, que é uma informação negativa. Ó, o time perdeu. E a segunda informação como uma informação positiva. Então, observe a diferença do primeiro caso para o segundo. No primeiro caso, olha aqui, ó. A gente primeiro mostra o elemento positivo e depois o negativo. No segundo caso, a gente mostra primeiro o negativo e depois o positivo. Tudo bem? Então, o elemento A, né? O elemento B aqui de novo, o elemento negativo e o elemento agora positivo. Tá? Então, aqui a gente está enfatizando, no item 2, a vitória do time. Quer dizer, a derrota do time, mas o fato de ter jogado bem. Tudo bem? Então, recurso aqui que a gente tem que começar a olhar o texto com esse olhar, de procurar as relações entre as estruturas. Gente, vamos ver aqui uma questão, para a gente ver isso aqui na prática, como acontece esses recursos, né, propriamente da argumentação. Tem um texto, olha aqui, ó, que eu vou deixar aqui. Eu quero que vocês leiam um texto bem curtinho, tá? Um texto bem curto. Eu quero que vocês leiam e eu vou passar já já para a outra tela. Estão vendo? Então, vocês dão uma olhada no texto, rapidinho, depois eu passo a tela e vocês respondem aí a questão entre as opções, A, B, C, D ou letra E. Bom, então vamos lá, 3 minutinhos para vocês fazerem a questãozinha do Enem. Vamos lá? Então, divirtam-se.
Bom, galera, tudo bem? Foi tranquilo? Foi tranquilo, né? Vamos lá fazer com vocês. Olha, a gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Então ele já começa, a gente tem que começar, olha só, vou dar uma dica muito legal para vocês para o Enem. O Enem é uma prova com muitas questões, com muitas matérias, né? Você fica cansado, você fica desgastado, é uma prova longa, né? Então, uma dica. Está lendo o texto? Destaca as informações mais importantes. Vai destacando as ideias, tudo bem? Porque senão fica muita informação séria. Depois aí tem que ver a questão, você fica voltando para ler o texto. Aí volta para a questão, aí lê o texto, aí você fica desgastado. Aí quando chega na outra prova, na outra matéria, você está cansado, porque a primeira prova te exauriu, te desgastou. Então vamos tentar poupar a nossa cabeça. Olha aqui, ó. A gentileza é algo difícil de ser ensinado. E vai muito além da palavra educação. Então, duas informações importantes. Difícil de ser ensinado e além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. E acompanha pessoas generosas e desprendidas que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. Então, difícil de ser encontrada, fácil de ser identificada. Acompanha pessoas generosas e desprendidas. Como é que essa gentileza vem? Vem por pessoas generosas e desprendidas, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. Então, generosas e desprendidas. É uma atitude desobrigada, que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas. Então, uma atitude, ó, é gentileza quando você é obrigado a alguma coisa, quando você faz por obrigação? Não. É quando você faz porque você quer, simplesmente. Né? Então, é uma atitude desobrigada. Então, se acontece nas situações cotidianas, tá? Das maneiras mais comuns, né? Nas cotidianas. Então, vamos lá, vamos para a questão propriamente. Vamos ver o que o Enem está nos perguntando. No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. E vai muito além da palavra educação. Legal. A argumentação construída 2 pontos, letra A. Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência. É isso? É difícil de encontrar? Vai na educação. Ele explica causa e consequência? Não. Não é uma relação de causa e consequência. Tá? Opa. Letra B. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. Quais são as condições para a ocorrência de atitudes educadas? Ele fala disso? Não, ele fala que são situações cotidianas, né, prosaicas. Mas ele fala quais são as condições? Não, não fala. E aliás, ele não fala nem de atitudes educadas, ele fala de atitudes gentis. Então, letra C. Indica a finalidade, ou seja, o objetivo pelo qual a gentileza pode ser praticada. Ele diz qual é o objetivo da gentileza? Contribuir para o bem do outro e da sociedade. Sim, mas olha só a pergunta. Se você marcar a letra C, gente, você está ignorando, olha só, o enunciado. Tudo bem? Enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. É uma relação temporal, uma coisa vem depois da outra? Ou seja, situações cotidianas vêm depois de pessoas generosas? Não. Tá? Então, letra E. Mostra oposição e acrescenta ideias. Vamos ver se é a letra E. No texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. Mostra oposição e acrescenta ideias. Vamos ver? É difícil de ser encontrada, fácil de ser identificada. Tem uma relação de oposição? Tem. E acompanha pessoas generosas e pretensiosas, que se interessam em contribuir para o bem. Então ele fez uma oposição e depois acrescentou uma ideia. Pode ser. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas das maneiras mais prosaicas. Beleza. Aqui a gente tem a oposição, vai muito além da palavra educação. É difícil de ser ensinado. E vai muito além da palavra educação, depois ele tem uma oposição e depois ele acrescenta informação. Sim, essa é a letra E. Como é que a gente marcaria? Porque as outras estão completamente erradas. Tudo bem? Então, a gente marca aqui a letra E como opção. Queridos, vamos ver. Esse texto aqui, ó, do articulista Stefan Kainitz. O texto diz o seguinte, eu vou fazer essa questão com vocês, tá bom? Essa questão eu faço com vocês, depois eu vou ler o texto com vocês, depois eu deixo um minutinho para vocês aí marcar as opções. A herança cultural da Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época, especialmente por ter perdurado, né, na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos, ou no mínimo 15 gerações. Então ele fala que a Inquisição gerou, olha o texto, herança cultural. O que é uma herança? Não é algo, por exemplo, uma herança que o seu tataravô te deixou. Essa herança é uma coisa que ele deixou, alguma coisa que ele te deixou, né, do passado que está hoje no presente. Então, qual a primeira herança que a gente tem aqui da Inquisição no texto?
Ó, comportamentos humanos defensivos. Então, as pessoas aprenderam a se defender, né? Então, o medo da Inquisição, então já andavam aí cheios de medo. Bom, embora não tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se alguns desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado, ou seja, terem continuado, né, entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas, ou seja, embora alterasse sem dúvida o comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois, sem reforço ou estímulo continuado. Bom, então a gente tem a primeira ideia defendida aqui no texto. Vamos anotar as ideias, gente. Ó, a pergunta que ele fez é se o medo da Inquisição pode ter continuado até hoje. E aí, a maioria das pessoas disseram o quê? Sim ou que não? Que não, olha aqui, ó. O primeiro grupo disse que não. Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira e que fazem sentido se você considerar resquícios da era da Inquisição. Então, as pessoas dizem que não, ele diz que sim, né? Ou talvez. Então, aqui a gente tem uma oposição. O texto trabalha com uma oposição entre os especialistas e o articulista, tudo bem? Vamos ver. Considerando o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, vírgula, o texto, 2 pontos. Assinala aí, gente. Qual que vocês acham que é mais adequado? Rapidinho. Vai lá, um minutinho para vocês. Então, pessoal, vamos lá, vamos resolver essa questão? Resolver esse desafio aqui do Enem, ó. Ele pede você considerar o posicionamento do autor a respeito de comportamentos humanos. O que o texto diz? O texto faz uma oposição entre a ideia do autor e o que o autor acha. O que o autor acredita? Ele acha, né, uma impressão que ele tem, de que os elementos da Inquisição, o medo da Inquisição, que durou 15 gerações, 300 anos, que esse medo perdura até hoje. E os especialistas, os psicólogos, sociólogos, historiadores dizem que não tem nada demais, que não, um século depois não tem mais medo de Inquisição nenhuma. Mas o autor acha que tem. Então, uma oposição entre duas ideias. Ficou claro para vocês? Vamos ver aqui, ó. A questão letra A. Enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha. Não, ele não fala isso, né? Ele fala, primeiro que ele fala do Brasil. E depois que ele enfatiza na cabeça dele, sim, teria uma herança. Mas outra parte do texto diz que não há essa herança. Então o texto fala da oposição e não de uma sobre a outra. Letra B. Contesta sociólogo. O posicionamento do autor, ou seja, o autor, ele vai contra, ó, posicionamento do autor. Ó, posicionamento do autor.
O autor vai contra os sociólogos, psicólogos, historiadores sobre a manutenção de comportamento gerado pela Inquisição? Sim, tá? Sim. Porque os historiadores, psicólogos, sociólogos dizem que não tem influência, né? Eles falam que não tem. E o autor diz que tem. Lembra que, ó, se a gente voltar, ó, esse grupo diz que não e ele diz que sim. Então, a resposta, a princípio, é a letra B. Vamos ver. Contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. Não comportamentos culturais inquisidores, né? São comportamentos culturais que vêm lá da Inquisição. E ele não contrapõe historiadores versus sociólogos. Tá? É sim historiadores e sociólogos versus o autor. Letra D. Relativiza comportamentos originados da Inquisição e observados na sociedade brasileira. Relativiza comportamentos não faz sentido, né? Ele não faz isso. O que ele faz, o que a gente tem no texto, são duas vertentes, duas visões sobre o mesmo assunto. Então, não é a letra D. Letra E. Questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. Sim, essa letra E, ele fala, ele teoricamente sugere. Mas aí você estaria ignorando grande parte do texto. Estaria levando só em consideração essa parte. Tá? 50% do texto estaria jogando fora. Não pode fazer isso. Então, aqui, melhor responde ao que foi perguntado é a letra B. Tá vendo? Aí que melhor responde ao que foi perguntado. Atenção, gente. Joga para cá, rapaziada. Isso, obrigado. É importante a gente ficar atento, porque numa prova assim, com várias opções, a gente não necessariamente tem que marcar a opção, atenção, a opção correta. Às vezes a gente marca a opção mais correta, né, que acontece aqui. Então a gente tem várias opções, a gente vai ver qual é a opção mais pertinente, qual é a opção mais relevante, qual é a opção mais interessante. Então a gente vai fazer isso, né, e essa avaliação vai nos mostrar qual seria a opção que a gente tem que marcar. Então fiquem ligados. Ah, eu li a letra A, achei a letra A legal. Vou marcar direto? Não, você vai esperar, vai ver tudo, que às vezes tem uma opção mais interessante do que a letra A. Tudo bem? Sobretudo em texto, assim que você tem que refletir, interpretar o texto. Vamos ver outra questãozinha que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nós temos um texto extenso, então essa questão eu faço com vocês, tudo bem? A carreira do crime. Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. Então a gente vai procurar no texto, olha só, as bases sociais das quadrilhas e as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime. Tudo bem? Então são duas informações básicas que nós vamos procurar aqui. Então, olha só, vamos ver. O tráfico oferece aos jovens de escolaridade precária, nenhum dos entrevistados havia completado o ensino fundamental, um plano de carreira bem estruturado, com salários que variam de 400 a 12 mil reais. Bom, então aqui já é uma explicação, já começa a explicar a base social e a dificuldade que o Estado enfrenta. Né? Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados do IBGE, 59% da população brasileira com mais de 10 anos que declaram ter uma atividade remunerada ganham no máximo o piso salarial. O que é o piso salarial? Piso, né, onde você está com o pé? Então, é o salário mais baixo. Piso salarial oferecido pelo crime. Então, olha só, 60% da população brasileira declara que, dos que têm trabalho, atividade remunerada, 59% da população declaram que ganham isso aqui. Tudo bem? Então, o salário mais baixo dos caras é o salário das pessoas, né, não criminosos. Então, isso aí seria um estímulo na concepção aqui do articulista para o crime. Vamos lá. Dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de 2 mil reais mensais. Já na população brasileira, essa taxa não ultrapassa 6%. Tudo bem? Então, ó, aqui é uma pesquisa de 2001. E o que choca na pesquisa é isso. Porque você tem uma discrepância entre o salário desses caras, desses criminosos, e o da população. E aí ajudaria a explicar porque as pessoas, elas fazem essas opções de vida. Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, que é uma compensação, que tentam equilibrar a sociedade, como o Bolsa Escola, que paga 15 reais por aluno, são por si só incapazes de impedir que o narcotráfico continue. Então, aqui a gente tem a ideia de que as políticas compensatórias, elas vão funcionar? Não. Sozinhas elas não funcionam. Tá? São incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças provenientes de estratos de baixa renda. Então, ele fala que não resolve. As políticas aliviam um pouco o orçamento familiar, incentivam os pais a manter os filhos estudando, o que de algum modo impossibilita a opção pela delinquência. Ou seja, ela não resolve, mas ajuda. Tá? No mesmo sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado
circo-escolas, oficinas de cultura, escolas de futebol, são importantes, mas não resolvem um problema, tá bem? Então o problema é um problema gráfico, um problema econômico. A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Então, segundo aqui o editorial do jornal, qual é a única forma de você realmente acabar reduzir a atração do tráfico? É aumentar a repressão, ou seja, né, a polícia ir lá e reprimir a atividade, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso. Eles são elevados precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É preciso que o Executivo Federal e os estaduais desmontem as organizações paralelas para que a certeza de punição elimine o fascínio dos salários do crime. Então ele vai buscar um dos recursos aqui, é a repressão. Vamos ver aqui as opções? Um minutinho, gente, para a gente fechar isso aqui. Dá uma olhadinha e marquem aí a opção que vocês acham pertinente. Rapidinho, vamos lá. Então vamos lá, gente, ó. Para comprovar sua tese, o autor apresenta, vamos ver? Ó, letra A. As instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. O autor comprova sua tese, ou seja, a ideia que ele defende, ele comprova por meio de instituições que divulgam o crescimento de jovens. Não, ele não. Qual é a tese do autor? A tese do autor é que a gente precisa reprimir o crime, né? Então não tem nada a ver. Letra B. Sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. Ele comprova a tese por meio da sugestão? Não, a sugestão é uma forma que ele encontra é uma solução que ele encontra, né? Mas não é para provar a tese. A tese dele é de que as políticas públicas não ajudam, a única coisa que resolve é a repressão. Letra C. Políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. Não. Pesquisadores que se preocupam com os jovens envolvidos no crime organizado. Não. Números que comparassem, é isso que faz com que a tese dele tenha sustentação. Números que comparam os valores pagos entre os programas de governo e o crime organizado. Quando ele compara, joga para mim aqui, gente, quando ele compara o valor dado pelo governo e o valor dado pelos traficantes, aí ele faz uma comparação. Você vê que o governo é muito menor do que o dinheiro dado lá pelo crime. Então ele fala, ó, não tem como resolver esse problema. Então qual é a opção? A opção é letra E, tudo bem? A opção é letra E. Tudo bem, gente? Então, olha só, ficamos por aqui. A aula de hoje, um prazer reencontrá-los. Vamos nos ver em breve, espero, tá? Encontrar todo mundo aí bem. Bom, então é isso, gente. Estudem, tenham sempre a matéria em dia, fiquem sempre atentos aí, porque a gente falar, tirando suas dúvidas, mandando pra gente depois. A gente se vê em breve. Um abraço aí para todo mundo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.